Rafael, vamos bater um papo muito legal com os nossos seguidores, então, apresentando agora oficialmente com a presença do meu grande amigo, parceiro. Não queria contar que eu fui seu professor, eu como professor Camilo, professor Hugo Roberto Legoy e tantos seguidores que passam por aqui deixando o nosso abraço. Eu sou o professor Ricardo Amor e hoje, como eu disse, vou estar com o professor Rafael de Oliveira Dias, que é graduado em odontologia pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em periodontia, implantodontia, mestre e doutor em periodontia, professor de odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes, meu grande amigo. Que prazer estar com você aqui dividindo esse espaço hoje. Obrigado, o prazer é todo meu. Para mim é sempre uma honra estar perto dos meus mestres, né? Tanto você, professor Camilo, professor Hugo, né? Que fizeram parte da minha vida acadêmica. E estamos aí, né, mestre? Vamos conversar um pouquinho desse assunto que é interessante. Existem muitas pessoas que têm dúvidas de como usar o bochecho os bochechos, entre aspas, né? Da forma correta. E é um assunto complicado porque muita gente faz o uso indiscriminado desses produtos, né? Então vai ser um prazer esclarecer essas dúvidas, né? Muito legal, Rafa. Antes de iniciarmos, então, com a contextualização e o nosso bate-papo, o nosso seguidor já está acostumado com uma promoção que nós fazemos, Rafael, e ela continua, ela permanece. Então, eu quero lembrar a todos que, como em todas as lives que nós fazemos, teremos um brinde especial novamente para vocês, não 10 brindes especiais, que durante a live falaremos 3 palavras-chave. Anotem essas palavras. Ao final da live, vá no feed da @Curaprox Brasil, crie uma frase bem bacana com essas 3 palavras e marque 3 amigos. As 10 melhores frases ganharão esta maravilhosa necessaire que eu vou apresentar aqui para você. Ela só me fugiu. Pronto. Lembrando que é preciso estar inscrito no canal da Curaprox Brasil no YouTube para concorrer e não esqueçam de copiar os 3 amigos. Rafael, eu seguindo a temática da nossa live, já vou dar a primeira palavra-chave que era até de se esperar. Enxaguatórios orais. Então, pessoal, anotem aí, primeira palavra-chave ou pequena frase, enxaguatórios orais. Rafa, agora sim, vamos lá. Contextualize para o nosso seguidor o que são os enxaguatórios. Defina para nós o que são os enxaguatórios, quais os nomes mais conhecidos, como antissépticos orais, enxaguatórios, colutórios. Houve um tempo até que a gente escutava falar do elixir bucal, elixir oral. Enfim, isso gera muita confusão na cabeça do nosso paciente. Nos fale um pouco sobre os enxaguatórios, Rafael, por favor. Bom, Ricardo, os enxaguatórios, na verdade, são produtos, né, químicos que têm o intuito de ajudar, né, na higiene oral como um complemento, né? Eles não podem ser, de maneira alguma, usados de forma isolada, né? É uma maneira de a gente conseguir melhorar os resultados de tratamentos, né? De situações clínicas específicas. E nesses bochechos, né, que o povo diz, né, são adicionadas substâncias antimicrobianas, muitas vezes flúor, né, para ajudar contra quando a pessoa tem muita atividade de cárie. Mas no caso das doenças periodontais, né, doenças gengivais, a gente utiliza mais os bochechos antimicrobianos, né? Na verdade, esses nomes, né, bochechos, elixir, né, que era mais no passado, na verdade são sinônimos, né? Quer dizer a mesma coisa que antissépticos orais ou enxaguatórios orais, né? E sabendo usar da forma correta, né, sempre com prescrição do profissional, né, não usar de maneira como uma autoprescrição, eles são de grande valia, né, nos nossos tratamentos e em algumas situações clínicas importantes. Muito importante esse bate-papo, Rafael, porque nossa boca, né, Rafael? Eu vou deixar que você fale muito, vou fazer pequenas intervenções,
Mas é importante, às vezes, porque o nosso paciente, ele costuma nos dizer que ele quer ter alguma coisa para dar um gosto bom na boca. E nós precisamos dizer para o nosso seguidor que não é dentista, e a Curaprox tem muito disso também. Agradeço aqui a passagem ao Marcos Salmeron, passando por aqui, nosso amigo também, que sabem já, os dentistas sabem, mas os nossos seguidores que não são dentistas, eles precisam entender que a nossa boca não precisa de perfume. Ela precisa de um controle antimicrobiano, né? E isso sim, devolvendo a saúde, vai devolver o gosto, né? O ar, o cheiro natural que uma boca tem, que em essência é muito agradável, ela não precisa de perfume. Então nós definimos como tema enxaguatório oral ou antisséptico oral. Rafael, muito obrigado pela sua primeira colocação. E o nosso seguidor deve ter percebido que você já deu uma dica ali para a gente, mas eu vou destacar isso bem agora para nós. Posso utilizar o enxaguatório como único meio de higiene oral? É outra grande dúvida que o nosso paciente tem. Porque o enxaguatório, ele tem um gosto bom, ele é rápido, é dinâmico, a pessoa pode fazer o enxaguatório e sair. Rafael, isso funciona? Qual o cuidado que nós devemos passar para o nosso amigo? Então, Ricardo, o enxaguatório, na verdade, ele tem esse gostinho, né, esse cheirinho bom, mas, na verdade, ele não é usado, né, para mau hálito, por exemplo, né? Não é para acabar com o mau hálito, né? O mau hálito, na verdade, ele é consequência da má higienização, né, com a escova, com as escovas interdentais, com o fio dental. Então, o que dá o mau hálito normalmente é o acúmulo de bactérias que vai formar a placa bacteriana, né, ou biofilme bacteriano. E só com o bochecho a gente não consegue eliminar essa placa bacteriana, né? Eu preciso, para remover a placa bacteriana, eu preciso de uma escovação adequada, eu preciso de uma remoção mecânica, né? E o bochecho, na verdade, ele vai ajudar-nos a melhorar esse controle de biofilme, de placa, né, em algumas situações específicas, né? Então, o bochecho, o antisséptico, que a gente fala enxaguatório, né, antisséptico oral, ele serve para nos ajudar em situações clínicas específicas, e ele sempre tem que ter uma ação antimicrobiana, né? O gosto, na verdade, o cheiro é uma consequência, mas voltando ao que eu falei antes, o cheiro é o que menos importa, né? No antimicrobiano, no antisséptico oral. Eu preciso que ele tenha uma ação contra os micro-organismos, né? E o cheiro, o mau hálito vai ser consequência de uma escovação que não foi bem realizada. E se você tiver uma boa higiene bucal, provavelmente você não vai ter esse mau hálito, né? Então, às vezes eu até comento com meus pacientes que às vezes o mau hálito ele vai ser mascarado ali pelo bochecho no momento, mas depois aquilo vai voltar à situação normal, né? Enquanto aquele biofilme ou aquela doença gengival, né, não seja curada, né? Ou que o biofilme não seja removido. Tá? Então, o cheiro é o que menos importa para a gente, né? No antisséptico. Né? Eu preciso que ele tenha uma ação antimicrobiana. Não sei se eu consegui responder. Eu perdi algumas partes que você falou aí. A internet estava dando umas osciladas aqui. Você matou muito bem para nós, Rafael. E eu vou emendar mais uma pergunta para você. E, ao mesmo tempo, vou linkar aqui a pergunta da nossa colega Marilene Kermizides. Então, Rafael, eu vou juntar as duas aqui. Olha só que também complementa a colega fazendo essa pergunta. Então, Rafa, diga para a gente. Eu vou até colocar uma imagem agora, variando um pouquinho aqui para nós. Ó. Quando utilizar o enxaguatório, quais são os casos ou situações clínicas nas quais o enxaguatório pode contribuir para a saúde oral? E daí eu emendo, como eu disse, com a pergunta da Marilene, que nos colocou assim: o enxaguatório oral é complemento para a escovação com a escova da Curaprox, porque ela é tão macia
ela sozinha já não limpa bem, Rafa? Então, junte para nós a situação que nós podemos elucidar, onde realmente a escova é o principal fator para a desorganização mecânica do biofilme. Mas cite para nós aquelas situações nas quais o enxaguatório ou antisséptico oral ele pode agregar um valor importante. Sim. Bom, existem algumas situações clínicas, né, periodontais, principalmente a gente está falando aqui de doença, o nosso tema aqui é o uso dos enxaguatórios nas doenças gengivais, né? Tem algumas situações clínicas que o bochecho ou o antisséptico, né, antisséptico oral, ele vai ajudar de uma maneira bem eficaz, que é na gengivite, né? A gengivite é uma doença causada pelo biofilme bacteriano ou placa bacteriana, né? Onde realmente a escovação, né, a remoção mecânica é a principal arma que a gente tem, né? Então, através da remoção mecânica pela escovação, né, através do tratamento periodontal feito pelo profissional, vamos dizer que é o carro-chefe desse tratamento, né? Porém, com o uso, principalmente da clorexidina, né, que é um antimicrobiano, que é o que mais foi estudado, o que mais tem evidência científica, que realmente ele ajuda nesse processo de restabelecimento de saúde. Ele é de extrema importância, porque além de eu conseguir fazer a remoção mecânica com o meu tratamento e com a escovação, a clorexidina ela vai conseguir agir em outros lugares também que só a escovação não vai conseguir. Por exemplo, biofilme bacteriano que está na língua, que está na bochecha, e também vai ajudar também no pós-tratamento, na pós-escovação, impedindo a instalação do biofilme no biofilme bacteriano, da placa bacteriana no dente, né? Então, existem estudos já mostrando que o uso da clorexidina, tanto na gengivite, né, que é uma doença somente localizada no tecido gengival, como também em uma outra forma de doença periodontal, que é a periodontite, né, que daí já é uma doença um pouco mais grave, vamos dizer assim, né? O dente ele é inserido no tecido ósseo e a gengiva protege, né, a superfície radicular, a superfície óssea. E na periodontite, a doença atingiu a gengiva e também o suporte do dente, que é o tecido ósseo, é o ligamento que une a superfície radicular ao osso e ao cemento, que também é um tecido que recobre a raiz do dente. Então, a periodontite, além de eu ter uma inflamação gengival, uma doença gengival, eu também tenho uma perda de estrutura que suporta o dente, né? E também é uma doença onde a clorexidina, né, o antimicrobiano, né, o antisséptico oral, vai ajudar de uma maneira muito interessante no resultado do tratamento. Tá? Então, essas duas situações clínicas, elas são as mais indicadas, né, para que a gente utilize o antisséptico oral de uma maneira adjunta, ajudando, né, o nosso resultado através, como eu falei para vocês, o carro-chefe, né, o 70%, 80% do nosso resultado vai vir do meu tratamento periodontal, da raspagem, né, e da limpeza, da profilaxia profissional que vai ser realizada e também da higiene oral realizada pelo paciente em casa, né? Mas o antisséptico oral também vai ajudar nesse procedimento, né? Vai ajudar ajudando nos outros micro-organismos que estão em outras partes da cavidade oral e também ajudando, impedindo, né, que haja uma recolonização desse dente
pelos micro-organismos, né? Lógico que vai ter uma recolonização, mas a clorexidina, né, o antisséptico oral, ele vai ajudar nesse ponto. Muito legal, Rafa, porque eu ponho mais uma imagem para você contar para a gente onde ele pode ajudar, que bate com a pergunta aqui da nossa colega Luzerlene Luiz. Rafa, ele pode usar no pós-operatório? Como é que ele pode contribuir para nós no pós-operatório? Sim, o pós-operatório de qualquer procedimento cirúrgico, na verdade, né? Eu coloquei aí uma cirurgia, uma foto de um pós-operatório de uma cirurgia periodontal, mas poderia ser um pós-operatório de outros procedimentos cirúrgicos também, né? Onde o paciente ele fica com a higiene um pouco debilitada naquela região, né? Por conta da escovação não poder traumatizar aquela área cirúrgica. Apesar que a gente tem uma escova pós-cirúrgica que também ajuda, né, nesse pós-operatório, né? E é muito importante no pós-operatório que o paciente ele tenha condições de higienização, né? Que ele higienize aquela área. Porque no meu procedimento cirúrgico eu estou causando um processo inflamatório já, né? Um processo inflamatório mecânico pela ação do corte, né, da cirurgia, do descolamento da gengiva. E eu não quero que a placa bacteriana seja um outro fator inflamatório na recuperação daquele paciente. Então, exato. Quanto melhor for a higiene desse paciente no pós-operatório, melhor vai ser a recuperação também dele, e os tecidos também vão ter uma recuperação melhor. Então, a associação da escovação, né, com uma escova muito macia, né, tem que ser uma escova ali pós-cirúrgica ou uma escova extremamente macia, sem tocar no tecido gengival, né, e com a ajuda da clorexidina, né, do enxaguatório oral, o antisséptico oral, eu vou conseguir manter essa higiene de uma forma que esses tecidos tenham uma cicatrização boa, né? Então, a ideia do enxaguatório é ajudar a higiene oral naquele momento que o indivíduo está com uma situação delicada, debilitada de higienização mecânica, né? Então, seria mais ou menos Rafa, isso. eu te peço licença aqui só para um complemento, né? Muita gente já sabe, mas esta escova que você selecionou nessa foto que você me mandou, uma foto maravilhosa, além de tudo, o professor Rafael dá aula de fotografia, um excelente fotógrafo para nós, e eu alerto o pessoal aqui que na próxima sexta-feira, Rafael, o professor Celso Oliveira vai entrevistar o querido amigo Dudu Medeiros, um grande especialista em fotografia, para conversar sobre as fotos glamorosas que nós podemos enviar para os nossos pacientes, valorizando aquele resultado final de um trabalho, juntando saúde com estética. E nessa foto nós conseguimos ver, com riqueza de detalhes, que essa escova chamada de pós-cirúrgica da Curaprox, ela tem as cerdas mais finas encontradas no mundo inteiro hoje, que é a fibra de curem, que todas as escovas da Curaprox têm, mas essa é a mais fina, de 60 micrômetros, 6 vezes mais fina do que o nylon. Então, nessa escova, embora ela pareça muito pequenininha, nessa cabeça ativa, cabem 12.000 cerdas. Isso parece uma seda, parece um algodão, exatamente com o objetivo que você alertou, Rafael, de se aproximar o máximo de uma loja cirúrgica, um sítio cirúrgico, sem traumatizar, promovendo a desorganização do biofilme. E dessa forma, nós conseguimos de uma forma eficiente associação mecânica e associação química para ajudar na reparação do nosso biofilme, do nosso sítio cirúrgico, da nossa loja cirúrgica. Rafa, eu coloco esta imagem para você dos 4 produtos comercializados do Perio Plus, justamente para te fazer uma pergunta. Os enxaguatórios, eles são muitas vezes tratados pelo paciente da mesma forma como uma medicação ou como uma automedicação. Pode, Rafael, da mesma forma que um medicamento, o paciente pode se automedicar, o paciente pode entrar numa farmácia e escolher o enxaguatório que bem entende? Com certeza não. Isso até é uma situação bem corriqueira, né?
onde se você perguntar para quase todos os pacientes que te procuram, você vai perguntar se ele faz uso de algum bochecho, ele vai falar que sim, né? E normalmente eles não foram orientados a escolher o melhor bochecho, né? O melhor antisséptico. Então, é importante que o profissional, né, receite isso para o paciente, porque dependendo da situação clínica desse paciente, principalmente os bochechos, os antissépticos Perio Plus, eles são direcionados para situações clínicas específicas, né? Então, de repente, um paciente que tem doença periodontal, doença gengival, a gente vai escolher um determinado produto, né? Que seriam os mais fortes, né? O Perioplus Forte, 0,2%, ou o Perioplus Protect, né? Que é 0,12%. Já para um pós-operatório, o ideal seria o Perioplus Regenerate, né? Que é um antisséptico excelente, né? Para essa situação clínica, porque ele tem na sua composição ácido hialurônico, que é um importante... É um cicatrizador. É um cicatrizador, um anti-inflamatório natural, né, que a gente tem no nosso organismo, inclusive, né, mas que no bochecho faz uma ação bem legal anti-inflamatória e Muito ajuda legal. melhor na recuperação dos tecidos, né? Então, e é além muito desses, importante Rafael, desculpe te cortar, além desses, o último que nós temos é o chamado balance, que é aquele quando o dentista encontra já um equilíbrio, daí vem o nome do balance, que tem uma concentração da clorexidina de 0,05, ainda associada a 1% do citrox, e também ao flúor, que é aquele que nós podemos indicar por até 6 meses, como o nome sugere, para manter um equilíbrio, um balance dessa questão toda, né, Rafael? Eu tenho uma pergunta muito legal para te fazer, que apareceu aqui por escrito rapidamente, e você já citou para nós lá no comecinho, Rafa. Os enxaguatórios podem ser utilizados de forma contínua? Existe alguma reação adversa? Ou se existir, como lidar com isso, Rafa? O que fazer? Eu só te peço, antes de você responder sobre o uso contínuo ou não dos enxaguatórios, para eu citar a segunda palavra-chave, que o nosso seguidor está ali ansioso. Não deixem de anotar. Ao final vão ao feed da Curaprox Brasil, né? E façam lá uma frase muito criativa juntando essas pequenas frases ou essas palavras-chave. Agora nós vamos citar a segunda, Perioplus. Segunda palavra-chave, Perioplus. Rafael, os enxaguatórios podem ser utilizados de forma contínua? Não, de maneira nenhuma, né? A gente tem uma indicação, né? Tem que ter uma indicação e ainda por cima por tempo determinado, né? Normalmente, esses bochechos, se você faz uso contínuo, você você vai ter algumas reações adversas, né? Nessa foto, a gente consegue ver bem um efeito adverso. Essa foto de um paciente que, por livre e espontânea vontade, fez o uso, né, contínuo da clorexidina. E aqui a gente mostra bem que se não tiver escovação correta, mesmo assim eu vou ter problemas. Ó. Ali eu tenho presença de tártaro, cálcula, né? Que a gente chama na odontologia de cálculo, os mais leigos vão chamar de tártaro. Outro efeito adverso é a pigmentação, né? A clorexidina, a sua molécula, ela é muito propensa a aderir em corantes, né? A aderir corantes na superfície. Outros efeitos como perda de sensibilidade do paladar, né? Principalmente nos alimentos salgados, gosto amargo, queimação, gosto amargo, né? Então são alguns ali dos efeitos adversos e por essa maneira, né? A gente não indica fazer uso contínuo, mesmo porque se o indivíduo tem uma boa escovação, né, uma boa higiene oral mecânica, ele não precisa, em hipótese alguma, fazer o uso de enxaguatório ou antisséptico por tempo indeterminado, né? Ele vai fazer ali
por um período determinado de tempo e depois vai parar, né? Por conta também, além de eu não precisar, né? Eu também vou ter ação desses efeitos colaterais aí que são ruins, né? Rafael, excelente, muito obrigado. Olha, para a gente entrar agora, eu lá na abertura, enquanto eu não te localizava, disse para o pessoal que nós íamos mostrar os resultados parciais de um estudo muito interessante que você está fazendo com os enxaguatórios, envolvendo o PerioPlus Protect e o PerioPlus Regenerate, que tem o Citrox em comparação com um grupo controle que tem a clorexidina de uma forma isolada. Mas já que nós estamos num bate-papo, eu respondi algumas perguntas, eu queria que você, de uma forma assim objetiva, tentasse responder para Juliana Lopes qual a correta forma de bochechar, de fazer o uso dos enxaguatórios, e também da Larissa, que nos fala da interação entre a pasta de dente e a clorexidina, Rafael. Você lê alguma coisa disso? Isso procede? Então, Ricardo, quanto à primeira pergunta, né, a maneira correta de se prescrever, vamos dizer assim, né, a clorexidina, a gente deve prescrever ela na fase ativa de tratamentos, por exemplo, de gengivite ou de periodontite, né? Enquanto eu estou tratando esse indivíduo, eu vou receitar esse produto, né? Aliado à escovação sempre e aos procedimentos de raspagem, né? E alisamento da superfície, tanto radicular quanto da coronária, né? Do dente. E então eu prescrevo esse produto 2 vezes ao dia, né, de 12 em 12 horas, porque a clorexidina ela tem uma ação prolongada, vamos dizer assim, de 12 horas, né? A gente chama isso de substantividade. Substantividade. Que ela consegue agir na cavidade oral por 12 horas e, de preferência, longe da escovação, se você estiver usando uma pasta dental que contenha detergente, né, que é o lauril sulfato de sódio, né, porque aí eu respondo a segunda pergunta, né, porque existe uma interação entre a clorexidina e o detergente da pasta que pode inativar o bochecho, né? Então, a maneira de prescrever é 2 vezes ao dia. Normalmente, se for 0,12, a clorexidina são 15 ml em cada bochecho, durante a fase ativa de tratamento ou durante o pós-operatório, né, 2 vezes ao dia, longe da escovação, se essa pasta tiver lauril sulfato de sódio, que é o detergente. Peço licença, Rafael, antes de entrar na pesquisa, então mostrar para os nossos seguidores que os 3 cremes dentais da Curaprox, a Enzical, Black is White e a Biu, nenhuma delas tem o lauril sulfato de sódio. Curaprox, isto já é regra em muitos lugares do mundo, 2/3 da Europa, o lauril sulfato de sódio, como detergente, surfactante, ele já é proibido, porque provoca muita afta, leucoedema, irritações, principalmente a ocorrência de afta. Então, isso não faz parte de nenhum creme dental da Curaprox, então é uma vantagem a mais que nós temos com tudo isso. Então, Rafa, agora, vamos falar, aliás, eu vou trazer esta imagem, porque está vinculada, está linkada a isso, né? Vamos falar da sua pesquisa. Como eram os indivíduos que participaram do estudo? Enfim, nos dê detalhe da sua metodologia, o que você fez, da seleção dos pacientes, por favor. Então, essa pesquisa que eu fiz foi no intuito de verificar mais os efeitos colaterais causados pelos antissépticos orais, né? Então, por isso essa foto ela é uma foto que explica bem qual era o objetivo do nosso trabalho, né? De analisar diferentes antissépticos orais com algumas modificações na fórmula, né? Quanto aos efeitos colaterais. E para explicar melhor como foi essa metodologia, a gente utilizou até o momento 60 indivíduos, né? A nossa proposta é aumentar isso, né, para 90 indivíduos, para que a gente tenha uma reprodutibilidade estatística suficiente, né, para mostrar. E os nossos indivíduos, né, os nossos sujeitos de pesquisa, eles eram
a característica geral deles era não ter nenhum tipo de doença, né? Nem periodontal, nem doença cárie, né? Então eram indivíduos que tinham uma boa higienização e uma boa saúde oral, né? E normalmente eram indivíduos que alguns precisavam de exodontia de dente do siso, aí a gente acabou fazendo. Alguns vinham quando a gente seleciona, a gente tem que oferecer um benefício, né, para o paciente. Então, alguns receberam, na verdade, todos receberam orientação em higiene oral, controle de biofilme, uma profilaxia profissional, né? Alguns receberam até raspagem, em alguns casos onde tinha cálculo e tártaro. Mas, de uma forma geral, eram indivíduos saudáveis, né? Onde eles foram analisados do ponto de vista clínico, né? Através de um exame que a gente chama de índice de sangramento, né? Então, a gente avaliou o grau de inflamação gengival, né? Então, esse índice de sangramento é realizado com essa sonda, né? Onde a gente passa sutilmente essa sonda na margem gengival, né? Verificando se, ao passar a sonda, se existe algum sangramento, né? E esse sangramento, ele era anotado ser ausente ou presente, né? E a gente analisava em 3 locais da parte da frente dos dentes ou da vestibular dos dentes e 3 locais na parte de trás do dente, ou palatina ou lingual dos dentes, tá? E isso foi passado também para um programa, né? Para uma planilha de computador. A mesma coisa também nós fizemos com o índice de placa visível, né? Então, com a ajuda de um corante, nós analisamos o percentual de placa bacteriana que esses indivíduos tinham, né? Também 3 locais pela frente do dente e 3 locais atrás, né? E também foi anotado numa planilha de Excel para que a gente conseguisse analisar os dados depois. Então, esses exames, todos eles foram realizados. Rafael, deu uma travadinha. Rafael, você nos escuta? De repente caiu a internet. Pessoal, escreva para mim se caiu a minha também ou se apenas do Rafael. Por favor. Acho que a princípio foi a do Rafael. Rafael, você travou? Pessoal, travou os dois ou somente o Rafael? Professor Rafael, somente a dele, muito obrigado. A gente perdeu aqui a conexão com o Rafael. Vamos voltar aqui por um instante, procurando o Rafael. Caiu só ele, obrigado. Só o Rafael. Rafael, chame novamente, vamos aguardar a entrada do professor Rafael, que nos falava sobre a metodologia utilizada para a realização desse estudo. Então, Rafael selecionou 60 pacientes de um estudo que ainda está em evolução. Por enquanto, a meta final é o cálculo do N, é feito de acordo com o Comitê de Ética, orientação do Comitê de Ética. Nós temos sites especializados, porque tudo isso tem que seguir as orientações do CONEP, do Comitê de Ética, para que a gente tenha representatividade nesses estudos. O professor Rafael dimensionou o estudo dele em 90 participantes, e desses 90 participantes, por enquanto, ele tem um número de 60 e apresenta aqui para nós os resultados parciais. Rafael, nos chame aqui a hora que você puder. Está com dificuldade? Deixa eu tentar. Não sei se Rafael dá pelo menos um alô para a gente a hora que você puder entrar, porque aí eu vou lá e tento te localizar para o seu retorno. Rafael deve ter ficado sem a internet por um instante. E nesse levantamento que o Rafael nos apresenta, ele selecionou indivíduos saudáveis que não apresentavam em alto grau a doença e que eventualmente poderiam necessitar de extrações, exodontias. Essas extrações, esses procedimentos de adequação de meio puderam ser realizados. Todos os pacientes deste estudo, seguindo referência da literatura, ficaram um determinado período sem realizar a higienização dos dentes, porém dentro de um período considerado um período que não afeta a saúde das pessoas, e isso nós temos referências na literatura
que permitam essa análise para que, depois da formação do biofilme, ele pudesse aplicar os enxaguatórios utilizados. Como grupo controle, o grupo de referência foi utilizado um produto à base de clorexidina 0,12%, e os 2 testes complementares foram feitos com a associação da clorexidina com o Citrox na concentração de 0,12%, que é o Perioplus Protect, né? E também na concentração de 0,09% associado ao ácido hialurônico, que é o Curaprox, o Perioplus Regenerate. E aí, assim que o Rafael conseguir voltar aqui, nós vamos pedir que ele nos dê os resultados desse estudo que nós estávamos aqui dimensionando. Pessoal, continua. Perioplus é o único enxabrigado, Camilo, à base de clorexidina, que dá a opção de 4 concentrações. Isso mesmo, Camilo. Como nós procuramos, o Rafael voltando por aqui, deixa eu achar o Rafael aqui para que a gente já faça a solicitação dele, né? Deve ter com certeza caído a internet, é um horário que a rede permanece, fica bastante congestionada. Rafael, conseguimos voltar? Desculpa aí. Nenhum problema. Enquanto eu fazia aqui uma sala para os nossos colegas, Rafael, eu ia dizendo novamente do estudo que você dimensionou para 90 participantes, né? Tudo isso precisa garantir estatística, representatividade, que você escolheu para esse estudo indivíduos saudáveis, né? Que você foi selecionando. Mesmo assim, você selecionou, fez a sondagem de todos eles, como nós mostramos. Você fez também o índice de placa visível de cada um. Todos eles após um período considerado com referência na literatura saudável para o desenvolvimento do biofilme, sem que ocorressem lesões e interferisse na saúde. Após o estudo, para unificar o estudo, você realizou a profilaxia em todos, não é? Ou seja, a limpeza de todos. Se você puder seguir daqui para frente para nós. Então, todos eles receberam tanto profilaxia ou raspagem, né, conforme a necessidade. Antes daquele período, eles ficariam sem escovar os dentes. Eles ficaram 5 dias sem escovar os dentes, só utilizando os antissépticos orais. Tá? Então, e aí eles receberam essa profilaxia ou raspagem nesse momento. E depois do estudo também, quando eles voltaram, né? E aí, nesses 5 dias, eles foram destinados a 3 grupos, né? Utilizando 3 tipos de enxaguatórios orais, né? Então, a gente mandou embalar todos os produtos numa mesma embalagem, né? Onde eles tinham diferentes códigos que só uma pessoa envolvida no estudo, que não estava envolvida na parte clínica, sabia. Então, esse estudo foi duplo cego, que a gente fala, né? Nem quem estava avaliando e nem o indivíduo sabia qual produto estava fazendo uso, né? Então, isso é importante, e até para a gente não tendenciar resultados, né? Exato, não criar um viés, né, Rafael? Sim, e aí eles foram destinados a 3 grupos, né? Então, um primeiro grupo que a gente chamou de controle utilizou clorexidina 0,12 sem outro produto associado, né? Fizeram bochecho de 12 em 12 horas por 5 dias. Aí o grupo teste 1 foi indivíduos que fizeram bochecho com o Perioplus forte, né? Uma concentração de clorexidina 0,12 mais o Citrox, né? O Citrox é um antimicrobiano, né? Um bioflavonoide extraído da casca de laranja, né? Amarga. E também com a mesma posologia e horário de uso, né? Por 5 dias. E o teste 2 foi com Perioplus Regenerate, que com a concentração de clorexidina de 0,09, Citrox e ácido hialurônico, né? Também com a mesma posologia. E aí a gente teve alguns resultados, mesmo que parciais, né? São resultados até que legais. Não tivemos diferenças entre os grupos nem no início,
nem no fim. Aqui estamos falando agora, Rafael, com relação ao biofilme, é isso? Biofilme, isso. Tá. Mas em todos ou a placa dental, né, Rafael, para o nosso seguidor. Biofilme ou placa dental, de uma forma mais comum de se falar. Sim. Mas a gente analisando o início e o fim, como as pessoas pararam de executar a higiene mecânica, era esperado que eles tinham um aumento no percentual de biofilme, né? E de placa dental, né? Ou placa bacteriana. E, como a gente nota aqui nos resultados, um resultado interessante foi que o Perioplus Forte, né, que tem a concentração maior de clorexidina, né, de 0,12%, com o Citrox, foi o único enxaguatório que não teve um aumento significativo, né, da placa bacteriana. Então, isso é lógico que são resultados parciais, ainda tem alguns pacientes para a gente analisar, mas, por enquanto, mostra que essa ação da clorexidina com o Citrox, ela foi mais efetiva em controlar o biofilme, né, ou a placa dental, ou a placa bacteriana, do que os outros dois produtos, que é a clorexidina 0,12 convencional, né, e a clorexidina 0,09 com o ácido hialurônico. Já importante resultado para esse... próximo... Desculpe, Rafael, importante resultado esse, com a associação com porcento do Citrox, que é esse bioflavonoide, que assim como a clorexidina tem uma ação também sobre bactérias, sobre fungos, sobre vírus, e a associação delas e também da ciclodextrina pode ajudar muito no controle viral da nossa cavidade oral, não é, Rafael? Agora, com relação, nós falamos em relação ao biofilme e com relação ao sangramento. No sangramento também o resultado foi bem interessante, que a gente nota que no grupo teste 2, que é o que associou a clorexidina 0,12 com o ácido hialurônico, a gente teve uma redução significativa na inflamação gengival, né? E o interessante é que mesmo com uma concentração menor de clorexidina, né, a gente conseguiu ver, né, nos indivíduos que houve uma diferença significativa, uma diminuição significativa nesse sangramento, né, mostrando a ação aí do ácido hialurônico como um anti-inflamatório em potencial, principalmente naqueles casos onde eu tenho um pós-operatório, ela se torna um bochecho um antisséptico bem interessante, né? E a clorexidina 0,12 também teve uma diminuição significativa, mas o interessante é que o Perioplus Regenerate, mesmo com uma concentração menor, conseguiu também ter essa redução, né, na inflamação da margem gengival. Muito legal o resultado, Rafael. Vou te perguntar agora, quando nós falamos da clorexidina, e você destacou muito bem há pouco, ela é muito boa, é reconhecidamente muito efetiva no controle microbiano, antiviral, né, e de fungos, principalmente antimicrobiano, que engloba todos esses fatores. E você destacou que ela tem até alguns efeitos adversos, como você bem destacou para nós. A característica do manchamento, você falou da alteração do paladar e também o gosto amargo que ele tem. Como foram os resultados, Rafael, quando você juntou todos esses efeitos adversos? Sim, foi bem interessante também, né? Apesar de a gente não ter uma significância estatística até agora, muito provavelmente por conta do número dos indivíduos até então, mas quando a gente fez uma série de perguntas, né, para os indivíduos, né? Então isso foi uma percepção dos indivíduos quanto aos enxaguatórios, né? Então, você sentiu dor durante o uso, se ele tinha sentido uma sensação de queimação, sensação de boca seca, mudança no paladar, né, no gosto dos alimentos, se o enxaguante tinha gosto amargo, e se os dentes pigmentaram. E aí eu coloco um X nessas duas perguntas ali que estavam. Sensação de queimação e gosto amargo foram os campeões, né, de reclamação de sensação adversa.
Mesmo porque esses indivíduos usaram também esses enxaguatórios por pouco tempo, né? Mas o que a gente vê nos resultados é que quando a gente junta todas essas respostas negativas, vamos dizer assim, né, de efeitos adversos, Claro. a clorexidina convencional, ela proporcionou o dobro de efeito colateral em relação aos outros bochechos associados ao citrox, né, e associado também ao ácido hialurônico, né? Então, mesmo sem ter essa relevância estatística, eu acredito que quando a gente tiver resultados totais, né, de todos os indivíduos, é lógico que eu não vou aqui ser irresponsável de falar que vai dar a diferença, mas é uma grande chance aí de a gente ter uma diferença significativa, né, dos bochechos com clorexidina tradicional terem efeitos adversos muito maiores vendo esses resultados, né? Porque o dobro de efeitos colaterais é bastante, né? Vamos dizer assim, é bem considerável. Muito interessante, né, Rafael? E destaco a importância de um momento que você citou, que quando agregado ao citrox, a clorexidina, que já é reconhecidamente muito efetiva, ela foi potencializada por esse bioflavonoide que faz parte da composição do Perio Plus, dos 4 tipos do Perio Plus Forte, Protect, Regenerate e o Balance. Rafael, antes de eu cortar os comentários aqui, eu vi também que um colega, que eu não recordo o nome agora, nos escreveu sobre as condições de estética. É uma relação muito particular a periodontia com a estética, porque antigamente a periodontia, a gente escutava falar, tratava a doença. E hoje, a periodontia, reconhecidamente, primeira função dela é cuidar da prevenção. E isso destaco que a prevenção cada vez mais será ofício do cirurgião dentista. Então, quando nós associamos, por exemplo, Rafael, um caso estético com laminados, e nós sabemos, o paciente muitas vezes está dentro do consultório, ele ainda higieniza bem, mas às vezes termina o tratamento, ele cai numa rotina de novo, por isso que nós precisamos no recall, naquelas chamadas do paciente, inicialmente no máximo 3 meses, avaliar essa situação, que aqui a gente mostra a realização da higienização. Como você disse lá no começo, o enxaguatório pode agregar algum valor aqui também? Sim, ele pode agregar um valor, porém, se o indivíduo usar a escova interdental, fazer o uso da escovação correta, ele não precisa de enxaguatório, né? Nesses casos, porque você tem ali uma interface, né? Dente porcelana e cerâmica, vamos dizer assim, que ela também é passível de higienização mecânica, né? Então, nesse caso, se o indivíduo for bem orientado, né, aos hábitos de higiene oral tradicional, mecânico, a gente consegue sim manter saúde sem uso de antimicrobiano, de antisséptico oral, né? Eu acho que a ideia é a ação mecânica, né, principalmente. O antisséptico ele vai ser para algumas situações onde a gente vai ter benefício com ele, né? Então, nesses casos, o melhor remédio é a escova interdental ou até mesmo fio dental, né? Mas o segredo é sempre a escovação mecânica, né? O antisséptico ele é vamos dizer assim, um a mais em algumas situações. Eu trago essa foto, Rafael, que você colocou. Nós temos aqui em torno de 4 minutos aproximadamente, a gente caminha para o final. Bom papo passa muito depressa, né, Rafa? Uhum. E eu quero destacar, como você colocou muito bem lá, que o paciente não se automedique, não encontre o enxaguatório na farmácia sem a sua orientação, sem a orientação do profissional, que vai saber encontrar o quadro que é melhor para você, paciente. E outro detalhe fundamental de qualquer medicamento, e aqui do enxaguatório Perio Plus também, Rafael, é acompanhar e seguir a posologia. Isso é fundamental, né, Rafael? Posologia. Então, o dentista vai saber te indicar, por exemplo, esse aqui que eu estou dentro do Protect, ele deve ser utilizado por, no máximo, até 3 ou 4 semanas, como o Perio Plus Forte. O Regenerate por até aproximadamente 1 semana, que é o período de regeneração.
e o balance por até 6 meses, de acordo com a sua composição. Eu destaquei essa porque a tua fala você apontou muito bem para nós. Um paciente abandonou a higienização mecânica, a desorganização do biofilme e ficou usando enxaguatório por quanto tempo, Rafael? 1 ano. 1 ano de enxaguatório. Mostra que ele sozinho realmente não desempenha toda a função e que ele tem que seguir, o paciente tem que seguir a posologia para que a gente possa agregar um valor e chegar a um bom resultado. Antes de trazer para você uma pergunta final, Rafael, e as suas considerações para os nossos amigos, eu quero fazer aqui, o nosso seguidor também já está acostumado com a divulgação. A Curaprox, há aproximadamente 2 ou 3 meses, lançou uma nova escova elétrica chamada Hidrossônica Pro de profissional, que ela é potencializada em contato com a saliva durante a suação e que ela tem entre 20 mil e 42 mil ciclos. É a única hidrossônica do mercado que chega até 42 mil ciclos. Se você gosta desse plus, dessa motivação de uma sonda elétrica, na aquisição que nós colocamos a nossa divulgação aqui em loja.curaprox.com.br, apresentando o voucher que nós colocamos abaixo no momento da compra, Curaprox 250, você vai ter R$250 de desconto na aquisição, Rafael. Eu tenho a minha e quero te dizer, é uma devolutiva, um carinho para você da Curaprox, vai chegar para você, a Curaprox vai enviar para você também já uma Hidrossônica Pro. Oi? Já recebi. Já recebeu. Curaprox está adiantada aqui. Que bom, Rafael. Meu amigo, eu queria te fazer mais uma pergunta e aí a gente fala a terceira palavra-chave no finalzinho. Se eu te cortar um pouquinho ali, a gente não quer estourar o tempo, que você me perdoe. Eu quero te pedir para você interpretar um pouquinho para a gente, e a nossa homenagem para você também. Essa foto, Rafael. Nossa Senhora, hein? Nossa homenagem, nosso carinho a você, a Mônica, ao Fê, ao Diogo, nosso carinho por todos vocês. Esses daí são o que faz a gente correr atrás das coisas e para dar uma vida melhor para todos eles, né? Com isso você tem mais força para trabalhar, não é, meu amigo? Com certeza. Isso é o combustível que rege a gente, né? Meu amigo, em nome da Curaprox, eu quero passar a palavra para você para despedida e, finalizando, eu falo a terceira palavra-chave. Rafael de Oliveira Dias, professor da Universidade de Mogi das Cruzes, mestre e doutor em periodontia pela Universidade de Guarulhos, com pós-doc em Forsyth na Universidade de Boston. O professor Rafael também é especialista em implante e periodontia. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, Rafael, para mostrar os dados preliminares do seu estudo. Um colega que eu sei que tem muito conhecimento de periodontia, um amigo que opera os meus casos também no consultório. Muito obrigado, Rafael. Foi um prazer dividir esse espaço com você. Eu que agradeço todos vocês, Ricardo, Camilo, professor Hugo, Eduardo Sampaio, meu grande amigo, que estava aí agora há pouco, minha família, todos os amigos que estavam assistindo aí, espero que vocês tenham gostado. E é sempre um prazer estar do lado de vocês. E é isso. Fiquei muito feliz com o convite. E vocês me deixaram até emocionado com essa foto no final. Você merece, meu amigo. E aqui o nosso tempo está consumindo, Rafael. Eu vou falar aqui a nossa última palavra-chave. Estou publicando para o nosso seguidor. Terceira e última palavra-chave. Saúde oral iTop. Então, de posse dessas 3 palavras-chave, você vai lá ao feed da Curaprox, no Instagram Curaprox Brasil, faça lá uma frase muito criativa e aqueles 10 que forem os mais criativos receberão a necessaire que nós colocamos no começo. Meu amigo, nossos seguidores da Curaprox, um grande abraço a vocês e nós agora estaremos na sexta-feira com a live Dicas para as fotos glamorosas do sorriso, professor Celso Oliveira com o professor Dudu Medeiros. Nos encontramos na sexta-feira. Rafael, um grande abraço. Obrigado, abração para vocês. Até mais. Abraço a todos, abraços amigos.